Então, um excelente ano para todos nós. É com muita alegria que a gente volta aqui no nosso estudo. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2024, nosso primeiro estudo do ano, e a gente vai dar sequência no estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós havíamos parado, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês onde que nós havíamos parado. Muito bom. A gente está começando a estudar o capítulo 6 da parte 2 do Livro dos Espíritos, que é, então, da vida espírita. Então, ele vai começar a falar sobre os espíritos errantes, né? E aí, assim, antes da gente começar, eu vou perguntar para vocês, assim, o que é um espírito errante? Vocês já ouviram falar desse termo, assim? O que significa, assim? Ele vai até falar aí durante o estudo o que é, mas alguém já sabe, quer se antecipar, assim, o que... Pode falar, tia. Pode abrir o seu microfone e falar. Oi, Helene. Então, é na espiritualidade, né, em forma de espírito, que depois que eles desencarnaram, lá no plano espiritual, se diz espírito errante, né, que tem que reencarnar novamente. Isso Eu mesmo. entendo, acho que é isso. Tá afiadinho, ai que beleza. Então, espíritos. Ah, tá. Eu já passo aí para vocês, tá bom? A senha. Espíritos errantes são os espíritos que estão desencarnados e que ainda precisam reencarnar. Só um segundinho, por favor. Só um minutinho. O Benedito está tentando entrar aqui na reunião e não está conseguindo. Mas agora eu acho que ele já vai conseguir. Então, é exatamente isso que a tia Florinda falou, né? Que espíritos errantes são espíritos que estão na erraticidade, né? Que estão desencarnados, né? E que naturalmente vão precisar reencarnar em algum momento, né? Então, eu vou de novo aqui compartilhar minha tela com vocês. E nós vamos dar sequência aqui. Então, aqui, a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo. O que vocês acham que a alma, que a pessoa precisa reencarnar logo depois que reencarna, assim, que ela precisa reencarnar rápido? Tem um tempo para ela reencarnar? Que vocês acham? O que você acha, Lulu? A alma, né, o espírito, ele precisa reencarnar? Ele reencarna logo ou ele demora um pouquinho para reencarnar? Você tem que abrir o seu microfone para falar. Então, enquanto minha mãe consegue abrir o microfone lá, José Roberto, o que você acha? Que o espírito, ele reencarna, ele tem um tempo para reencarnar? Elaine, agora eu consegui aqui. Então vai, então fale. Olha, não há uma regra geral para isso, não. Isso vai depender muito da necessidade de cada espírito, né? Do mérito. Há espíritos que, às vezes, pelo mérito dele e pelas condições de como ele desencarnou, ele é encaminhado a uma nova reencarnação com mais urgência, né? Tem até um livro do André Luiz que fala isso, que a moça, ela devia viver muito mais e ela, de repente, se viu desencarnada. Então, foi providenciado
para ela uma nova reencarnação. Mas isso varia muito. Há espíritos, o seu som ficou muito ruim de repente. Acho que você está com a mão em cima do microfone. Agora melhorou. Então, há espíritos que demoram muito, né? Demoram demais para reencarnar. Há outros que nem querem, né? Sair de lá onde eles estão para reencarnar. Então, varia muito conforme a necessidade de cada espírito. Cada espírito, né? É isso, filha? Vamos ver aqui o que ele nos coloca aqui, né? É isso mesmo. Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, assim, em geral, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer assim que aqui na Terra, que é um planeta assim ainda muito grosseiro, o espírito que está na erraticidade, ele está num estado muito diferente, né? A matéria, essa matéria do nosso corpo, ela é muito diferente da matéria perispiritual dos espíritos desencarnados, né? Por mais grosseiro que o espírito desencarnado seja, o nosso corpo físico, a densidade material dele é maior, né? Então, assim, não é muito fácil, muitas vezes, a reencarnação, né? Existe todo um planejamento, muitas vezes precisa casar com o planejamento de outros espíritos, né? Imagina assim, se a gente está tudo certo, que a gente vai reencarnar daqui 25 anos, e vamos ser filhos da fulana, que tem que se casar com o cicrano. E, de repente, a fulana e o cicrano, pelo livre-arbítrio deles, resolvem não se casar. Ou resolvem não ter filhos e ter só um cachorro de estimação. Então, a espiritualidade respeita isso, né? Estava na nossa programação, mas eles mudaram de ideia. Então, se eles realmente não quiserem nos receber como filhos, a espiritualidade tem que refazer todo esse planejamento para que a gente possa achar um outro lar para reencarnar, né? Então, não é muito simples, por isso que a maioria dos espíritos reencarna com um tempo mais ou menos longo, não é uma coisa imediata, né? Pode ser imediato? Até pode, mas não é o mais comum, né? O mais comum é que tem um tempo. Agora, nos mundos, né, nos mundos superiores, é muito diferente o corpo físico deles, né? O corpo físico já é muito mais eterizado, já é um corpo mais sutil. Então, fica muito mais fácil deles reencarnarem, porque é quase que o estado que eles estão no mundo espiritual, né? Isso explica um pouco porque também que nós, os terráqueos aqui, não encontramos vida, assim, nos planetas mais próximos aqui que nós pesquisamos, né? Apesar de ser muito longe, mas aqui as nossas sondas espaciais, elas não conseguem captar vida do jeito que tem aqui, porque a vida aqui é muito grosseira. Então, a matéria, ela existe em estados assim tão sutis que a gente não tem nem ideia, né? Mas é matéria. Então, esses espíritos que ainda precisam reencarnar, não são ainda espíritos puros, mas eles já são espíritos muito evoluídos, eles reencarnam de uma forma mais fácil, porque a matéria no mundo que eles reencarnam é uma matéria mais sutilizada. Ficou claro isso? Alguém tem alguma questão sobre isso? Interessante, né? Vamos passar para frente, então, aqui, ó.
Então, ó, que é a alma no intervalo das encarnações? Aquilo que a gente conversou no início aqui da nossa live, né? A alma é um espírito errante que aspira a novo destino, que espera. Então, é aquilo que a tia Florinda falou, que todas as almas que estão no mundo espiritual foram chamadas por Kardec de espíritos errantes, né? A gente pode chamar de espírito desencarnado esperando por uma nova encarnação, né? Mas Kardec deu esse termo, né? Quanto podem durar esses intervalos? Ele falou, desde algumas horas, olha que interessante, até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. E aí, quando eu li isso, eu quis fazer aqui uma reflexão com vocês, né? Porque nós sabemos que são os próprios espíritos que, quando eles têm condições, né? Eles planejam a sua encarnação. Então, ninguém pode reclamar aqui da vida que tem, porque geralmente fomos nós mesmos que fizemos esse planejamento, né, no mundo espiritual. Mas e quando o espírito se recusa a reencarnar? Ele não quer reencarnar de jeito nenhum. O que será que se passa assim, né? Porque Kardec fala aí que assim, a gente, assim, todo espírito ele vai ter que reencarnar, porque a evolução é uma lei natural, então, e para a gente evoluir, a gente precisa reencarnar, né? Mas, e se o espírito se recusa a reencarnar, José Roberto, será que é algo assim que é assim, que é imposto para ele? Nesses casos assim, será que Deus fala assim, não, agora você já teve o seu livre-arbítrio até agora, daqui para frente eu é que vou saber o que é melhor para você. Como muitas vezes o pai faz com o filho, será que é assim que acontece? Tem uma certa semelhança, assim. No mundo espiritual, quando nós já temos uma certa evolução, eu acredito que a evolução, assim, que esteja no finalzinho de provas e expiações para a regeneração, com essa consciência, dificilmente a gente, no mundo espiritual, nós não vamos querer reencarnar novamente, porque nós temos uma consciência muito, assim, muito mais clara do que um espírito mais primitivo. Agora, um espírito mais primitivo, que às vezes possa ter a noção da reencarnação e não queira reencarnar, às vezes ele pode até adiar um pouco, mas chegará um momento que ele vai ter que ter uma reencarnação que a gente chama de compulsória, né? Porque a escola para nós evoluirmos é aqui reencarnados. Então, obrigatoriamente, vamos dizer assim, não é tão obrigatório, né? Mas chega a um ponto que Deus, né? E os espíritos falam, não, chegou o momento, não tem como mais, você tem que reencarnar. Ele querendo ou não, ele receberá uma reencarnação compulsória. Exatamente. Então, existem reencarnações que são compulsórias, né? Ou porque o espírito, ele é tão primário, ele está nos primeiros degraus da vida dele espiritual, né? E ele não tem, que nem uma criança pequena. Quem que veste a criança pequenininha, né? É a mãe que escolhe, né? O pai, mas geralmente é a mãe que põe aquele macacãozinho, aquela roupinha, não tem, né? A criança não tem condição de escolher, né? Então, nesse caso, é a espiritualidade que cuida desse espírito, que ele está nas primeiras encarnações dele, né? Ou quando esse espírito, ele passa
às vezes, milhares de anos, sem conseguir, sem querer reencarnar, porque são espíritos, às vezes, tão endurecidos, e muitas vezes tão inteligentes, que eles sabem o que eles vão ter que passar depois. E nesse momento é uma coisa assim que eles não querem, porque eles sabem que se eles reencarnarem, eles vão perder muito dos poderes que eles têm no mundo espiritual. São espíritos que às vezes comandam falanges espirituais, né? E eles sabem que aquilo ali, eles sabem que é temporário, mas eles não se dispõem a dar aquele passo, né? E nesse momento, às vezes, assim, eles ficam anos e anos e anos, milhares, centenas de anos, né? Centenas de milhares de anos, mas chega uma hora que o perispírito deles, que é matéria também, ele vai se desgastando. Então, ele sabe que quando ele vai perdendo o perispírito, ele é obrigado a reencarnar, né? Porque apesar do perispírito ser uma matéria muito mais sutil e que acompanha o espírito, o perispírito também é matéria. E se o espírito ele não reencarna, aquilo vai gastando com os milhares de anos, até que ele é obrigado a reencarnar, porque senão ele não consegue mais agir sobre o mundo que o circunda, né? Então, nesse momento, é uma encarnação compulsória, ele tem que reencarnar, não tem outro jeito, né? Então, vamos continuar aqui. Muito bem, e na questão 225? A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? E ele responde que não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Como a gente já falou, sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. É tão interessante isso, né? Porque ele vive falando, olha, esse grifo aqui, eu coloquei porque isso ele já falou em outros trechos do Livro dos Espíritos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. O que significa isso? Ele é o estado normal, é o estado desencarnado, é quando nós estamos mais antenados, quando nós estamos no nosso estado natural, né? Por que será que a gente tem tanto medo da morte, né? Se quando a gente desencarna, nós voltamos para o nosso estado natural, né? Nós somos tão apegados à matéria ainda, assim, é tão difícil para nós a ideia, né, da desencarnação, que nós criamos aqui no nosso mundo todo um aparato, né, fúnebre, horrível, de dor, de sofrimento, de verdadeiro horror mesmo, né, a desencarnação. Será que os espíritos mais evoluídos em mundos superiores têm esse tipo de visão? Certamente não, né? É muito, né? É muito possível assim que nesses mundos superiores a desencarnação seja algo assim como é para nós o renascimento de um ser, né? É um momento de felicidade, é um momento que o espírito ele vai voltar para sua pátria espiritual, né? Então é uma outra visão, porque o normal
é que o espírito fique desencarnado, né? E aí, assim, a gente lembra a classificação dos espíritos, né? Porque o espírito, a evolução, ela não dá saltos, né? Então, assim, eu até coloquei aqui, ó, eu até coloquei na questão 100 de O Livro dos Espíritos, ele fala da escala espírita. Então, vamos lembrar aqui, né? De baixo para cima, aqui, ó. Existem aqui a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, são os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, né? Olha que interessante, os neutros, quer dizer, eu não faço mal, né? Então eu sou bom. Não, se você não é nem bom nem mal, você é imperfeito, né? Você está nessa terceira ordem. Você pode até não fazer o mal, mas você tem que ter uma atitude proativa, né? Espíritos perturbadores, né? Aí vem a segunda ordem, que está entre a terceira e a primeira, porque esses espíritos, eles são bons, mas eles ainda não são puros, né? Eu até notei um pequeno errinho naquele filme, Os Mensageiros. Não sei se vocês observaram isso. Eu achei, aquilo me chamou a atenção. Porque eles falam ali, né? Quando eles vão apresentar o mentor, né? Eles falam que esse mentor era um espírito puro, que já não precisava mais reencarnar, né? Claro que ali num filme eles aproveitam alguns conceitos, né? Existe toda uma permissão artística para eles mudarem algumas coisas ali para poder passar uma mensagem que fique mais nítida, né? Então, não tô fazendo nenhuma crítica destrutiva, não. Eu entendo que quem escreveu acabou precisando fazer esse tipo de coisa. Só um minutinho, gente, que eu vou. Só um segundo aqui, que tem alguém querendo participar da chamada, mas eu não estou conseguindo ver quem é. Não sei. Se a pessoa quiser de novo, daí eu ponho. De qualquer forma, assim, ele fala ali, né, que o mentor era um espírito puro que já não precisava mais reencarnar. E, na verdade, não é. Nenhum dos espíritos que vive na colônia de nosso lar tem essa prerrogativa, né? Todos eles são bons espíritos, eles estão ali nessa segunda ordem, porque os espíritos puros, eles estão tão acima, que é assim, eles demoram muito para reencarnar, mas eles ainda reencarnam, eles ainda precisam reencarnar. E nós não estamos falando de reencarnação só no planeta Terra, né? Esses espíritos bons, que são espíritos já muito adiantados, muitas vezes eles não precisam mais reencarnar no planeta Terra, mas eles reencarnam, eles ainda são espíritos errantes, porque eles ainda têm que reencarnar. Eles podem reencarnar em outros planetas mais evoluídos, eles podem reencarnar sem expiações, somente assim para reencarnar, para eles conseguirem evoluir moralmente ainda, ou em algum detalhe, ou principalmente intelectualmente, né? Então, são espíritos que muitas vezes ainda precisam reencarnar. Tem uma parte, num dos livros de André Luiz, que eu não vou me lembrar agora se são os obreiros, mas ele fala do Asclépio, né? Que ele era tão evoluído, que ele precisou de um médium na espiritualidade para conseguir se manifestar, né? Porque
o André Luiz, as pessoas ali, elas não conseguiam ver aquele espírito, né? E eles já estavam desencarnados, né? Então, assim, era um espírito tão evoluído que ele precisou de um médium para ele ser recoberto por fluidos desse médium, para ele conseguir se apresentar para aquele grupo de espíritos desencarnados. E o André Luiz, ele pergunta, fala assim, nossa, ele provavelmente já é um espírito puro, um espírito, né, muito, muito, muito superior. E o orientador fala, sim, ele é um espírito muito superior, mas ele ainda precisa reencarnar. Ele reencarna mais ou menos a cada 700 anos. E não reencarna mais na Terra, né? Reencarna em mundos mais adiantados. Eles reencarnam na Terra muitas vezes por amor, né? Então, esses espíritos dessa segunda ordem, deixa eu voltar aqui, eles são espíritos que eles têm essa coisa aqui, né? Ó, então aqui, eles podem ser espíritos, eles são espíritos benevolentes, prudentes, sábios, eles têm muita sabedoria, são espíritos superiores, até que chega nessa classe aqui, ó, que a gente nem sabe se tem subdivisão, né? São espíritos puros, né? Mas a gente está muito longe daqui, a gente não consegue entender muito bem isso, né? Nós estamos ainda aqui pelejando para sair da terceira ordem e passar para a segunda, né? Mas tudo na natureza é muito, muito gradativo, né? E agora aqui, ó, de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. E aí a resposta é: estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos, né, os que sabem mais do que eles, e os conselhos dos espíritos mais elevados. Olha que interessante, ó. Eles ouvem os discursos dos homens doutos, quer dizer, não é porque um espírito está encarnado ou desencarnado que ele virou gênio, né? E isso a gente sabe muito bem, assim, esses espíritos, existem espíritos desencarnados que sabem muito menos do que encarnados. Então, esses espíritos desencarnados, muitas vezes, eles são levados em reuniões de estudo de encarnados, e aí eles também aprendem, né? Tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. E aí, ó, vamos parar para conversar um pouquinho. Será que no mundo espiritual tem escola, tem vestibular, tem universidade? O que vocês acham? Como será que é esse tipo de coisa no mundo espiritual, Benedito? Você tem ideia disso? Como que os espíritos, será que eles têm que fazer matrícula? Boa noite a todos. Finalmente eu consegui me conectar com vocês e estou muito feliz de estar começando mais um ano de estudo aqui com todos vocês. Eu acredito que sim, Elaine. Eu acho que na espiritualidade existem inúmeras oportunidades para nós estudarmos, para nós avançarmos. Acho que, do mesmo modo que nós temos aqui vários tipos de escolas, né? Várias universidades, cada uma delas com um perfil para formar um determinado tipo de profissional, na espiritualidade também é assim, né? Ou melhor, não é que lá é como nós, né? Nós é que somos aqui como eles, né? Então, há relatos de autores espirituais que, de uma forma geral, escreveram predominantemente pelas mãos de Chico Xavier, né?
que relatam isso, né? Experiências de escolas, de cursos, palestras, grupos pequenos, grupos grandes, estágios práticos, estágios teóricos. Aí vai depender do perfil de cada um, do interesse de cada um e das condições também, né? Não é porque eu quero entrar numa grande universidade que eu vou entrar, pode ser que eu não tenha condições, né? Então, por exemplo, se eu quiser entrar numa universidade americana e se eu não souber falar inglês, eu não vou entrar, né? Então, eu preciso ter condições para entrar nessas instituições. Mas seguramente existem, sim, e são muito interessantes. Uma delas, agora não me lembro em qual livro que o André Luiz relata isso, mas ele relata que é uma palestra onde, inclusive, encarnados vão participar durante o sono. Eles deixam o corpo dormindo e vão lá em espírito, né, assistir uma palestra, né? Então, existe, e são muitas, inclusive. E é uma coisa bem comum isso até, né? Assim, durante o sono, a gente ir para o mundo espiritual e continuar estudando, né? Então, o que você acha, pai, assim, quando morreu, descansou, né? Fala, ai, fulano, que bom, né? Paciência que ele morreu, né? Ele precisava descansar mesmo, né? Como que a gente entende isso, não? Eu acho que o descanso do lado de lá não existe da forma que a gente imagina aqui, né? Ficar de papo ar, numa ociosidade permanente, sem preocupação nenhuma. É outra forma de viver ali. A gente não tem as invenções da matéria que nos obrigam a uma série de coisas aqui, mas existe a necessidade de evoluir. E, por isso, a pessoa tem que estudar, tem que participar de atividades instrutivas, né? É coisa que a gente tem que imaginar, porque as leituras que a gente faz das comunicações recebidas, a gente vê que existe, do jeito que o Benedito falou, quer dizer, tem orientadores que passam informações, tem reuniões para absorver conhecimento, ninguém fica inativo, né? A não ser aqueles muito atrasados que se recusam a querer participar dessa evolução e que, por fim, são empurrados pela necessidade de evoluir. Tem que participar também. Não dá para ninguém ficar lá sem fazer nada. Exato. Daquilo que eu tenho conhecimento, que eu tenho lido, me parece dessa forma. Exatamente isso. Quer dizer, a gente vê que só espíritos muito atrasados é que ficam sem nada para fazer, né? Que ficam, né, vagando, feito verdadeiras almas penadas, né? Como dizem por aí, né? Espíritos que já têm um mínimo de conhecimento, eles pedem para trabalhar, né? Porque eles sabem que é nesse trabalho que eles vão evoluir, que eles vão conseguir, inclusive, ganhar dinheiro, né? Existe, assim, nós vimos isso em nosso lar, né? Existe bônus hora, né? É uma forma de dinheiro que eles ganham, e que com isso eles conseguem algumas coisas. Então, por exemplo, olha, para você conseguir uma viagem para o planeta Terra, para visitar a sua família, você precisa ter tantos bônus horas. Isso existe, né? Porque, infelizmente, nós ainda somos muito pequenos, a gente não consegue ainda trabalhar só pelo prazer do trabalho, né? Se não tiver uma forma de compensação,
muitas vezes a gente não trabalha direito, né? Então, nas colônias, no mundo espiritual mais próximo da matéria, mais próximo da Terra, ainda existe essa forma de monetização, né? Quer dizer, o trabalho, ele não só existe, como você precisa, como você ganha por isso, né? Então, realmente essa coisa de morreu, descansou, não é bem assim, né? Isso não serve para ninguém, né? É um crédito de méritos. Não entendi, pai. É um crédito de méritos. Exatamente. Você ganha lá, não é pelo tipo de trabalho que você faz, é pelo mérito daquele trabalho. Quanto mais amor você coloca, quanto mais dedicação, é uma coisa interessante isso, né? Você pode, se você fizer uma coisa assim altamente intelectualizada, que aqui, por exemplo, são trabalhos que são muito, né? Muito valorizados, né? A pessoa ganha muito aqui, né? Se ela for um engenheiro, um médico, não sei o quê, né? Pode ganhar muito. E uma pessoa que faz um trabalho braçal não é tão valorizado, ganha pouco. No mundo espiritual, não é desse jeito. O mundo espiritual, você ganha pelo tanto de amor que você coloca no seu trabalho, porque todo trabalho tem o seu mérito, todo trabalho é importante, né? Então, olha que coisa linda isso, né? Muito interessante mesmo. Mas vamos um pouquinho em frente aqui, que ainda temos um tempinho. Aí, então aqui, ó, nessa questão 228, ele pergunta assim, ó, os espíritos conservam algumas de suas paixões humanas? E aí a resposta é, com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam as paixões, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem, né? Eles são espíritos impuros ainda, então, o espírito ainda tem paixões. E daí, assim, olha que interessante, mas esses espíritos inferiores, se eles conservam essas paixões, eles ainda têm dor, eles têm frio, eles têm fome, eles sentem necessidade de outros prazeres, como prazer sexual, por exemplo, né? Será que eles não percebem que eles estão desencarnados? E se eles percebem, por que eles continuam vivendo desse jeito, né? Será que eles não percebem, assim, que a morte não existe, né? E que daí, então, por que eles vão continuar batendo naquela mesma tecla que eles estavam batendo, né? Não é uma coisa interessante da gente pensar esse tipo de coisa, né? O que você acha, Elísia? Você acha que os espíritos precisam comer? Será que eles precisam dormir como nós? Será que eles sentem dor de barriga? Ou têm vontade de ter uma relação sexual? Assim, né? Eu vi no livro, assim, igual assim, o livro que eu li, a Medalha Violeta na Janela, ela fala, que ela desencarnou, ela era uma pessoa boa, né? A Patrícia, ela era uma pessoa, uma moça, né, jovem, ela era estudante, tudo, e ela era espírita também, ela era uma pessoa boa, né? Então, ela conta o relato dela, quando ela chegou lá, tal. Então, mas aí ela fala, no começo, assim, ela comia, né? Ela sentia fome, né? Eles davam, não era comida igual a comida daqui da terra, é claro, mas eles davam um alimento para ela tinha necessidade de tomar banho, ela tinha necessidade de ir no banheiro, né? Pelo menos assim, várias coisas. Menstruava, né? Ah? Ela até menstruava, né? Você lembra? Então, assim, muitas coisas
até a pessoa entender, assim, de fato. Ela já sabia que ela tinha morrido, né? Mas ela continuava tendo essas... muitas pessoas, eles demoram, né? Para, assim, eu, no meu modo de ver, assim, Sim, de sim. perder alguns hábitos que eles têm aqui. Aí, com o tempo, eles vão aprendendo que eles não precisam mais daquilo, né? Eles não precisam mais de comer, de tomar banho, de trocar de roupa, por exemplo, essas coisas assim, né? Várias coisas aí, que chega um tempo que eles sabem que eles não precisa mais daquilo. Mas eu acho, assim, que quase todos, quando chega do lado de lá, acho que chega ainda porque chegou lá, tá, né? Sei lá, estava acostumado aqui em outro planeta, né? Em outra terra, então, muitos acho que têm os vícios, defeitos deles, até eles aprender que eles não precisam mais daquilo, né? E vai aprendendo, porque vão começar a estudar, vai ver os outros, né? Tudo. Sei Isso. lá, pensa Não, assim. é desse jeito mesmo, é exatamente assim. É isso que a Elísia falou, é muito interessante. Até espíritos bons, como a Patrícia, porque a Patrícia não era. Ela estava cumprindo um pedaço de tempo na Terra que ela precisava, mas seria, né? A gente sabia, ela, assim, os espíritos que estavam acompanhando sabiam que ela precisava desencarnar ainda jovem, né? Então, assim, pensa bem, ela viveu acho que 18, 19 anos, que é pouco tempo na matéria, e mesmo assim, ela chega do lado de lá e ainda precisa comer, precisa dormir, ainda ela tem necessidades fisiológicas, né? Ela vai ao banheiro, ela menstrua. Então, e isso, aos poucos, ela foi deixando, porque nós temos uma injunção muito forte da matéria, né? Assim, a gente está muito preso aqui. Até aqui acontece isso, né? Eu vejo assim que quando a gente viaja para um outro lugar, a gente não consegue chegar naquele lugar, a gente ainda fica preso aqui, né? Onde a gente está. Se muda o fuso horário, a gente continua acordando no horário que a gente dorme, que a gente acorda e dorme no país da onde a gente estava. Então, vocês imaginam que assim, se de um país para o outro, quando a gente viaja, já não é muito fácil de você se adaptar, que dirá quando você muda de planeta, né? Você está na Terra, muda de sintonia, muda tudo, muda muito. Então, nada é assim rápido. Você tem que ter um tempo. E, infelizmente, tem muitos espíritos que nem percebem que já desencarnaram, porque eles continuam no mundo espiritual sentindo dor, continuam tendo que evacuar, tendo que urinar, eles morrem de fome, porque eles não acham a comida que os satisfaz. Então, esses espíritos muito apegados à matéria, eles sofrem muito, porque não é fácil para eles perceberem que eles já desencarnaram e que eles não precisam de tudo aquilo, né? Então, é uma coisa muito, muito difícil. A gente vê isso nas sessões nas sessões mediúnicas, né? Muitos irmãos chegarem assim com muita dor, com muito sofrimento, e muitos deles sequer sabem que já desencarnaram. E aí, à medida que eles vão crescendo espiritualmente, eles vão deixando isso, né? E é tão interessante que cresce até a barba, cresce o cabelo, eles, né, ficam assim, a mente deles está tão ligada na matéria que eles se veem daquele jeito e aí eles plasmam em si mesmos esse tipo de situação, né? Então, nada muda muito rápido assim, né? Eu acho que tem só mais um slide aqui, deixa eu ver aqui, ó. Na erraticidade, o espírito progride?
progride, né? Quem lê o livro Nosso Lar sabe, né? O quanto André Luiz progrediu na erraticidade, né? E ele fala aqui, ó, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Né? Por que isso? Não, por que a gente tem que reencarnar para... Será que a gente não poderia pôr em prática no mundo espiritual? O que a senhora acha, tia? Porque, né, a gente deveria conseguir, né, pôr em prática no mundo espiritual, né? Por que será que a gente precisa reencarnar para evoluir? Oi, então, é assim, a gente reencarnando, a gente põe em prática tudo que a gente aprendeu lá no plano espiritual, né? Então, o que vale é a prática. Exatamente. Né? Eu acho assim. Eu acho que assim... Quem que gostaria de falar mais sobre isso? José Roberto, você quer dar a sua opinião? Por que é tão importante a gente reencarnar para evoluir? Olha, existe vários quesitos da importância de estar encarnado para evoluir. Mas a principal dela é a diversidade de irmãos nossos de evolução diferentes. Aprendemos com mais evoluídos e também com os mais atrasados e que são também os iguais a nós. No mundo espiritual, nós nos afinizamos, nós aprendemos sim, mas nós estamos rodeados apenas dos espíritos que nos afinizamos. Então, isso às vezes não, a evolução não é tão igual quanto aqui na costa da Terra. Exatamente, assim, é bem importante assim a gente reencarnar para ter essas experiências, né? Se a gente fosse direto, né? Vamos supor que por um erro, né? Que jamais acontece, porque Deus é perfeito, mas vamos imaginar que hoje aqui nós vamos, na nossa próxima reencarnação, por engano, a gente vai cair lá no mundo evoluído já, né? Um mundo que só tem espírito bom, né? O que vai acontecer? A gente para de evoluir, porque esses espíritos, eles não vão nos proporcionar nenhuma maneira da gente ter paciência, da gente ter humildade, da gente ter caridade, por quê? Eles não vão fazer nada que nos tire a paciência. Eles não vão fazer nada que nos humilhe. Eles não vão fazer nada que a gente precise fazer alguma coisa por eles, porque eles já têm tudo que eles precisam. Então, vocês percebem, assim, às vezes a gente reclama das pessoas que estão do nosso lado, né? Que são pessoas difíceis, que são pessoas que nos causam sofrimento. Mas vocês já pararam para pensar que é graças a essas pessoas que a gente evolui? Se a gente fosse cercado de pessoa boazinha e legal, a gente nunca ia evoluir. Então, se a gente pensar por esse lado, a gente tem que agradecer muito, né, a essas pessoas. Elas contribuem muito para a nossa evolução espiritual. Oi, Bem, pode falar. Além desse aspecto que o José Roberto colocou, há um outro, né, que é o fato de nós, quando encarnamos, nós esquecermos todo o nosso conhecimento consciente que a gente adquiriu na espiritualidade. Né? E aí a gente vem para cá para ver se de fato aprendeu. Né? Quando a gente aprende mesmo com o coração, a gente chega aqui e faz tudo direitinho. E quando a gente aprende lá, mais ou menos, assim, meio da boca para fora, a gente chega aqui, na hora da prática, a gente vai fazer do jeito que a gente fazia antigamente, ou seja, de um jeito ainda não evoluído. Então,
o esquecimento de tudo aquilo que a gente adquiriu de uma forma consciente na espiritualidade, o esquecimento acontece quando a gente encarna, né? Esse esquecimento é um fator fundamental para nós evoluirmos, para nós verificarmos se de fato já crescemos ou ainda não. Exatamente. Exatamente. E vamos para o nosso último slide de hoje aqui, ó. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? E ele fala conforme. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Ou seja, assim, é aquilo que eu falei, às vezes, depois de um X de bônus horas, né, trabalhando, o espírito ele pode fazer uma excursão, como nós aqui que tiramos férias, esses espíritos melhores, eles podem fazer excursões. Tem até no YouTube, quem quiser depois procura, se eu não me engano, é Humberto de Campos, não estou certa agora, que foi para Marte, né? É uma experiência dele, que ele conta uma ida dele a Marte. Então, é muito interessante, assim, o que ele viu, ele descreve ali, né, o que ele viu. E tem também no primeiro livro de Chico Xavier, que é Cartas de uma Morta, não, o primeiro é Parnaso de Além-Túmulo, ele escreve, tem um dos livros de Chico, fala Cartas de uma Morta, que são cartas da mãe dele, né? E a mãe do Chico descreve também uma viagem espiritual que ela fez, né? Para um outro planeta. Então, eles podem ir, mas tem que ter méritos, né? Não é fácil assim, né? E os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Aí sim, né? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, é uma bondade muito grande de Deus, nos deixar esses guias, né? Que vêm aqui, eles encarnam, eles vêm aqui, ou encarnados ou desencarnados, para nos ajudar para a nossa evolução, né? Nós estamos quase terminando, e aí eu queria abrir aqui para quem quiser falar. Zezé, eu sei que você não gosta de falar muito, por isso que eu não fico perguntando para você, mas você gostaria de comentar alguma coisa, de falar alguma coisa antes da gente encerrar, querida? Não, Helena, só tenho a agradecer. Muito aprendizado aí. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, viu? Mãe, você gostaria, querida, de comentar alguma coisa sobre esse tema? Sobre os espíritos errantes, o que eles fazem, como que eles evoluem? Olha, os espíritos errantes, eles vai depender também do nível espiritual de cada um, né? Há aqueles que aproveitam a estada no plano espiritual para estudar, né? Para evoluir, para, enfim, dar sequência à sua evolução. E a gente pode evoluir muito no mundo espiritual, a gente sabe disso, mas o vamos ver é aqui na Terra, né? A gente precisa reencarnar,
tomar um novo corpo, e depois nós vamos, graças à bondade de Deus, nós vamos esquecer tudo e vamos começar tudo de novo, né? E assim. Mais E uma aí, chance, né? eu só tenho a agradecer, a aula foi muito proveitosa, e vamos aguardar a próxima, né? Vamos lá. Eu fico imaginando, né? Porque nossa filha, né, Benedito, tá grávida, tá lá gestando o Joaquim, né? E às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, né? Que coisa linda, né? Que é isso, um espírito vindo para esse mundo, para evoluir, da onde será que ele está vindo, né? E a gente não sabe, e é uma bênção a gente não saber, né? Porque a gente ama tanto, né? E às vezes, se a gente soubesse o passado espiritual daquele ser, às vezes isso ia empalidecer o nosso amor, né? Porque nós somos imperfeitos também, né? Então a gente só tem a agradecer a Deus que nos dá essa oportunidade tão rica da reencarnação, né? Pai, você gostaria de falar mais alguma coisa? Filha, eu acho que está completo para o objetivo de hoje. Está muito bom, gostei demais e vamos ver se conseguimos realmente aplicar tudo isso aí no nosso dia a dia. Isso que é o mais importante. Isso Gostei mesmo. demais. Parabéns, viu? Elísia, querida, você quer completar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Foi um aprendizado maravilhoso. Tá tudo certo. José Roberto, você quer fazer alguma complementação? Não, está ótimo. Queria agradecer a senhora pela preparação e agradecer ao comentário de todos, que cada comentário é um ensinamento. Exato. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, obrigada pelos seus comentários. Tia Florinda, quer comentar mais alguma coisa ainda, querida? Não, foi muito esclarecedora a nossa aula de hoje, gostei muito, né? Todos fomos esclarecidos, uma lição maravilhosa que você nos ensinou. E estamos super felizes de estar todos juntos novamente. Bom, né? Muito bom a gente. É muito bom a gente poder estudar junto, né? Porque isso enriquece. É como o José falou, cada um fazendo um comentário, a gente aprende um pouquinho. Benedito, você poderia falar os seus comentários finais e já fazer uma prece para a gente, por favor? Sim. Não tenho nada a acrescentar. Foi ótimo, gostei muito. Agradeço a cada um de vocês pelas contribuições e perfeito. Vamos para semana que vem agora estarmos aqui de volta e darmos sequência, né? E vamos então fechar nossos olhos, relaxar o nosso corpo e a nossa alma. E nesse relaxamento vamos aos poucos entrar em contato com os nossos amigos espirituais aqui presentes. E vamos todos juntos unir os nossos corações em Jesus e agradecer pela beleza da vida, pela beleza da amizade, dos relacionamentos, pela beleza da convivência, como nós temos aqui neste grupo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque vossos são o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Um abraço a todos, uma boa semana e até sábado.
Muito obrigada. Uma boa semana para todos. Um abraço. Bom fim de semana.